Salve, fiel, tudo bem com vocês? É claro que tudo bem, gente. O Corinthians venceu o jogo de ida pela Copa do Brasil 2025 contra o Novo Horizontino fora de casa, fiel. E esse aqui é o pós-jogo de Grêmio Novo Horizontino 0 e Corinthians 1, tá certo, gente? E hoje teve a estreia do Dorival Júnior e eu vou explicar pra vocês mais ou menos como foi a formação que ele utilizou e como o Corinthians jogou no decorrer da partida, tá certo? Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seu amigo que gosta desse tipo de conteúdo de pós-jogo. Aqui tem mais vídeos além de pós-jogos, aqui tem pós-jogos, edits, gols, notícias, enfim, tudo sobre o universo do Corinthians. Eu sou o Bruno e você está na Central SCP e hoje iremos analisar Novo Horizontino 0, Corinthians 1, partida válida pela terceira fase da Copa Betano do Brasil 2025, fiel. Fiel, você que garantiu um modo do Corinthians com uma qualidade absurda por um preço baixo, então conheça a Moto Store. A Moto Store é uma loja de camisas de time. Para você, corintiano, que quer uma camisa, um manto do timão, eu te indico a Moto Store. Olha essa linda camisa que eu consegui por eles, cara. E os preços são a partir de R$186, cara. R$186 essa camisa aqui, com frete grátis para todo o Brasil. E eles vendem até na gringa nos Estados Unidos, sim. Uma loja internacional e nacional aqui do Brasil. E eu pedi sexta-feira, chegou hoje segunda-feira. Ou seja, os correios ajudaram demais na entrega super rápida. Eles entregam no prazo estimado que eles colocam no seu site na hora da sua venda. E com o meu cupom SCPF97 você ganha 5% de desconto nas suas compras. O que você está esperando? Olha só essa qualidade absurda que ela oferece para você. Garanta já seu novo manto do Corinthians aqui na Moto Store. Bem, analisando o jogo do Corinthians foi o seguinte: o Corinthians hoje foi numa formação 4-1-4-1. Como assim 4-1-4-1? Foi o que eu observei, fiel, que foi Hugo Souza, Mateuzinho, Ramalho pela direita, Kaká pela esquerda e o Andileri de lateral esquerdo. Aí, o meio de campo tinha o Michael de primeiro volante, o Charles pela direita, o Bidon fechando a outra parte da direita. Aí nós tivemos também na parte da esquerda o Alex Santana pela esquerda, pelo meio, e o Thales fechava a esquerda, né? Como se fosse uma espécie de meia esquerda e o Bidon meia direita, né? E o Alex Santana como um meio campista pela parte da esquerda, o Charles pelo meio campista na parte da direita e o Michael de primeiro volante. Só que aí que tá, o Michael e o Charles revezavam. Então você vê às vezes que o Michael caía pela direita e o Charles ficava mais pelo meio como primeiro volante. E às vezes o Michael ficava de primeiro volante e o Charles caía mais pela direita, tá certo, fiel? O Bidon realmente ficava mais na parte da direita. O Alex Santana poucas vezes saiu da esquerda para fazer outra parte do campo. E o Thales ficava mais pela meia esquerda, pela ponta, tá certo? E o Corinthians já abre o placar com os primeiros 10 minutos de jogo, onde o Mateuzinho consegue pegar a bola, aí ele vai avançando, ele dá um passe enfiado pro Thales Magno, o Thales Magno cruza na área e o Hector Hernandes se tromba com o goleiro, mas ele consegue dar a melhor, né? Consegue fazer o gol. E o Corinthians abre 1-0, claro que teve o lance do VAR, né? Só que validaram o gol do Corinthians, que foi numa jogada interessante, né? Onde o Mateuzinho dá um passe de profundidade pro Thales Magno, o Thales só cruza para trás, Hector, gol do Corinthians, tá certo? E foi um gol extremamente importante porque nós levamos essa vantagem para a Neoquímica Arena agora, tá certo? Então, nós temos tudo a nosso favor para classificarmos para as oitavas de final da Copa do Brasil, fiel. O jogo do Corinthians hoje foi o básico, foi o feijão com arroz, né? O arroz com feijão, como diria, né? O Dorival Júnior, ele conseguiu utilizar muito bem o Charles, até porque, para quem não sabe, o Dorival Júnior já utilizava o Charles na época do Ceará, lá em 2022, onde o Charles jogava pelo Ceará e ele também era muito utilizado pelo Dorival Júnior. Então é por isso que nós vimos uma atuação boa do Charles hoje. Por quê? Porque o Dorival Júnior sabe exatamente como fazer o Charles jogar, né? Já que ambos eram do Ceará lá em 2022, fiel. Bem, o Corinthians sofreu com o quê? O Corinthians sofreu mais com bolas na área. Como sempre, é um dos problemas do Corinthians, certo? Claro que o maior problema era receber chute de fora da área. E hoje o Corinthians não teve muitos chutes de fora da área. Isso é uma coisa boa a se pontuar. Hoje o Corinthians sofreu mais com chutes dentro da área. Mas fora da área o Corinthians não sofreu quase nada. Que era um dos problemas, né, dos últimos jogos, que a gente sempre tomava gol de fora da área. E hoje o único problema realmente foi dentro da grande área. Que no segundo tempo realmente
O Novo Horizontino teve umas chances ali para empatar o jogo, que graças a Deus a bola foi para fora. Mas o problema é realmente na cabeçada. Na bola aérea, o Corinthians tem um pouquinho de dificuldade sem Gustavo Henrique de, né, combater, tá certo? Tanto que no final do segundo tempo teve o lance ali onde o cara chutou a bola e foi para fora, né? Ainda bem que foi para fora, né? O Corinthians teve mais chance de ampliar o placar? Teve. Com um chute colocado do Alex Santana que passa à esquerda do goleiro, tá certo? Do campo de visão do goleiro, né? Que é a esquerda dele. Só que a bola triscou no pé do zagueiro, eu acho, e ela faz a curva e vai para fora, né? Que teve o lance do escanteio. E também, a outra chance que o Corinthians teve foi do Breno Bidon, né? Onde ele recebe um passe enfiado pela esquerda e ele chuta no meio do gol, sem muito perigo, mas essas foram as chances mais perigosas que o Corinthians teve, tirando, claro, o lance do gol, né? Então, nós vimos hoje o quê? Um Corinthians mais estruturado, mais povoado no meio de campo. Até para quem não sabe, né, o Dorival Júnior gosta de utilizar muitos esquemas de losango, esquemas que povoam o meio de campo. E por isso que hoje tivemos bastante meio campista. Você vê que o time do Corinthians era realmente povoado no meio de campo, né? Você tinha quem no meio de campo? O Thales, que estava fazendo a meia esquerda. Você tinha o Santana, Maicon, Charles e o Bidon. Só o Thales ali que não era meia, que estava improvisado como meia esquerda, mas a base do time era realmente muitos meias, né? Que o Ramon Dias também utilizava no losango, né? Ele só parou de utilizar porque o Garro se machucou, né? E aí ele ficou naquela palhaçada lá no 4-3-3. Mas o Dorival provou que consegue jogar em um sistema de povoar o meio de campo sem utilizar o Garro. E o que veremos provavelmente nos próximos jogos do Corinthians titular? Provavelmente teremos o Coronado como o titular do time do Corinthians, né? Carídio, José Martínez e Ranieri, ou Bidon e Ranieri, tá certo? Mas fato é que o jogo do Corinthians vai ser mais povoado pelo meio de campo a partir de agora, pelo que deu pra perceber, e deu certo, né? A zaga do Corinthians deu alguns sustinhos ali, coisa básica, né? Até porque você tem Ramalho e Kaká. Se você não quer sofrer, pelo amor de Deus, né? Mas, cara, de um modo geral, foi um bom jogo do Corinthians. Foi decente, né? Precisávamos da vitória? Conseguimos. Fizemos o básico, feijão com arroz, já tá tudo certo. Agora levamos essa vantagem importantíssima para a Neoquímica Arena pra gente se classificar, né? Se Deus quiser, para as oitavas de final da Copa do Brasil. Que o Dorival é realmente copeiro, né? Nas últimas edições ele conseguiu levar o título, né? Que foi pelo Flamengo e pelo São Paulo, e ambos ele conseguiu eliminar o Corinthians, né? O Corinthians perdeu a final pro Flamengo do Dorival e perdeu a semifinal pro São Paulo do Dorival. Então, vamos ver se o Dorival consegue fazer a gente levar esse título da Copa do Brasil esse ano, né? Que ele realmente parece ser um especialista quando o papo é a Copa do Brasil, né? Agora, falando individualmente com cada atleta, cara, Hugo Souza hoje fez uma boa atuação. Quando foi acionado, ele fez a sua parte, né? Teve defesaça do Hugo Souza, né? Como sempre. Matheus, na minha opinião, fez uma boa atuação. André Ramalho e Kaká, eles não comprometeram hoje, então colocar como decente, até porque não teve gol hoje, né? Mas teve umas falhas ali, mas decente. O Andileri hoje foi decente. A gente tá acostumado a ver o Andileri sempre tendo uma boa atuação. Hoje ele foi mais abaixo. Eu acho que é por causa dele estar muito fadigado, exausto, né? Porque ele tá jogando muitos jogos de titular, né? Então talvez isso abaixe o nível de qualidade dele, como o Carídio estava jogando em uma qualidade questionável, porque sabemos que o Carídio joga muita bola, mas como ele está jogando muitos jogos, né? O Carídio vai cansando. E pode estar acontecendo isso com o Andileri. Ele está cansando e o rendimento dele pode cair. Então, talvez a gente veja o Andileri já de reserva, talvez na próxima partida. Não sei, mas eu acho que não, né? Mas o Andileri tem que ter um jogo para ele descansar, né? Porque todo atleta tem que ter um jogo para descansar, para repor em uma partida mais importante, né? Aí temos o Maicon, né? O Maicon fez uma partida decente. O Charles vinha fazendo uma boa partida, até ser substituído, né? Espero que não tenha acontecido nada de grave com o Charles, né? Bidon fez uma partida decente, né? Quem mais? Alex Santana fez uma partida decente também. E o Thales fez uma partida decente, né? E o Hector, hoje, pra mim, o Hector Hernandes foi o craque do jogo, porque ele fez o gol que nos deu a vitória, né? Então, glória por isso, Hector. Muito obrigado. E ele foi o primeiro espanhol a marcar pela Copa do Brasil, tá certo? Porque teve outro, só que eles eram naturalizados. Hoje, realmente, um espanhol, só espanhol, marcou pela primeira vez na Copa do Brasil e foi do Hector Hernandes. Certo, fiel? Espero que o Dorival consiga recuperar esses jogadores, recupere o Palácios, recupere o Hector, o Charles,
porque nas mãos de um treinador certo, esses caras podem render, né? Eu espero que isso realmente aconteça. Agora, os substitutos, né? Esqueci de avisar vocês. O Corinthians, para se defender, jogava numa linha de 4-5-1, certo? 4-5-1. Então tinha uma linha de 4, a linha de 4 do Corinthians normal, né? A linha defensiva normal. E a linha do meio de campo ficava 5. Tinha 5 na linha defensiva do Corinthians e o atacante um pouquinho à frente para pressionar a saída de bola lá dos zagueiros, né? Então tinha uma linha de 5 no meio de campo defendendo, um atacante tentando pressionar os zagueiros e a linha padrão de defesa dos 4 defensores, fiel. E os substitutos, né? Os reservas que entraram, né? O Yuri Alberto, ele entrou e fez uma atuação decente, né? Dá pra se dizer. José Martínez, decente. Ranieri também, tá certo? O Caride que entrou também fez uma atuação decente, né? O Rian Gustavo entrou e, na minha opinião, o Rian Gustavo entrou no finalzinho do jogo, então fez uma partida decente, né? Pelo tempo que ele ficou em campo, né? Eu poderia não opinar, mas como a gente ganhou, vou deixar ele como decente, vai. Deixar passar essa. Mas comente aqui, fiel, o que você achou desse jogo e até o próximo pós-jogo, né? Que vai ser contra o Internacional pelo Brasileirão. Um jogo difícil no sábado, mas se Deus quiser, vamos sair com esses 3 pontos, né? E avançar mais na tabela. Obrigado por assistir até aqui. É nóis.